Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes, em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esta maravilhosa melodia que damos início a mais uma edição do programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pela Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã. É uma honra, é um grande prazer, é uma satisfação estarmos juntos, trocando energias, conhecimento, experiências, não é verdade? Sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, não é verdade? Um espírito fraterno, e que através de todas essas virtudes consigamos dar prosseguimento aqui na nossa longa jornada terrena, não é isso, gente? Então, mais uma vez é uma satisfação muito grande, e eu quero dizer que no próximo programa, com certeza, no próximo programa, que será no dia 21 de dezembro,
A nossa querida mãe Flávia já estará aqui entre nós, sem dúvida nenhuma, né? Que hoje foi o último programa que ela ficou de folga, vamos assim dizer, né? De folga aqui, porque lá ela não para de trabalhar não, hein, gente? E então eu estou aqui do meu lado aqui com figuras maravilhosas da nossa querida família Tel, iniciando pela nossa irmã Luciene Oliveira. Fala, Lu! Boa noite, Luiz. Boa noite, mãe Flávia. Boa noite, irmãos aqui presentes. Amada família Tel, amados ouvintes, que possamos ter uma noite de muito aprendizado e muita luz. Com certeza teremos do lado da Luciene Oliveira o meu querido irmão Alexandre Bahia. Boa noite, Bahia. Boa noite, Luiz. Boa noite para nossa querida mãe Flávia. Boa noite para os demais irmãos da mesa, para nossa querida família Tel, amados ouvintes. Tenhamos uma noite de aprendizado, com certeza. Com certeza teremos. E para quem não sabe, esta que eu vou chamar agora, ela é a cambona das entidades com as quais eu, Luiz Fernando, tenho a honra de trabalhar. Estou falando da minha querida irmã Zezé Pimenta. Boa noite, Zezé. Boa noite, Luiz. É uma honra para mim, com certeza. Boa noite a todos, a nossa querida mãe Flávia, a nossos ouvintes, a minha querida família Tel, a vocês todos aqui da mesa. Esperamos uma noite de muita paz, de muito axé. Com certeza absoluta. E olha, ele já está esfregando as mãos porque falta mais ou menos uma semana para o Natal, né? Então ele já me falou que no Natal ele vai deixar a dieta de lado. Boa noite, professor Humberto Vieira. Ai, quem dera que eu gostasse de fazer dieta. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos do estúdio. Flavinha de casa, um grande abraço e um beijo. Boa noite, amigos, os irmãos da família Tel e os companheiros de casa. Que tenhamos uma noite com bastante estudo e aprendizado. Com certeza teremos. E eu peço ao meu querido irmão Gabriel que coloque aí o parabéns para você, porque temos irmãos aniversariando, que aniversariaram esta semana, não é isso? Isso mesmo, Luiz. Nosso dirigente, amado dirigente aqui presente, Luiz Fernando Barros, aniversariou no dia 10 de dezembro. Olha, ela lembrando dessas coisas, hein, gente, de datas. E com certeza teve banquete. Teve, né? E a nossa irmã Viviane Rocha, dia 13 de dezembro. Maravilha. Viviane, o nosso abraço fraterno, que Oxalá te abençoe, te dê muita força e muita luz. E, obviamente, agradeço aí os parabéns, os e-mails, o Facebook lá, que o pessoal coloca lá as recomendações, e o pessoal lá de casa também, do Família Tel, que com certeza sempre faz os parabéns que dão a gente, né? Essa data, eu confesso a vocês que a gente olha um pouquinho para dentro e procura ver de que forma a gente pode melhorar como ser humano que estou, não é isso? E como ser espiritual que sou, né? Então a gente agradece aí as manifestações e vamos caminhando enquanto Oxalá permitir que a gente fique aqui por este plano. Vamos para um rápido spot comercial e já a gente entra com o quadro Transformando aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Consultórios na Tijuca e em Copacabana. Ligue agora e marque a sua consulta. 3258-3987. 3258-3987. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de
21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. E no quadro Transformando aqui do programa Umbanda Sem Fronteiras, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Existem questões que eu confesso a você que nós como terapeutas, né, por que não dizer, né? Uma vez me perguntaram assim, eu cheguei numa farmácia, fui comprar um medicamento e sabe que o balconista virou para mim e perguntou assim, o senhor é médico? Eu virei para o balconista e disse assim, sou médico da alma, não do corpo. Aí ele ficou me olhando assim, porque eu pedi um medicamento que dependia de uma receita, eu não sabia que dependia, era um antialérgico inclusive, né? E hoje em dia eles estão pedindo já a receita para tudo, né? A verdade é essa. Então, nós, na verdade, dentro do nosso trabalho espiritual que a gente realiza, de uma certa forma, nós somos médicos das almas que, né, estão aí presas pelo invólucro carnal, né, como a gente costuma dizer. Só que existem determinadas patologias que a gente fica assim um pouco sem saber o que fazer, precisando da intuição do mais alto. E é exatamente esse caso aqui que eu fiquei pensando, gente. Mulher, imaginem, com fibromialgia, que isso, na verdade, fibromialgia pode ser de tudo um pouco, o professor Humberto vai falar isso pra gente. Descobre que sua doença é causada por sofrimentos do passado, professor. Como é que é isso? Fala para nós. É verdade. Aliás, tem muita gente com fibromialgia que tem procurado a terapia na tentativa de resolver o problema. Com certeza foi alguma experiência lá de trás, né? Alguma experiência que a pessoa viveu e vem desagregando a estrutura molecular do seu corpo, causando esse tipo de problema, esse tipo de doença. E que sempre a gente vai descobrir que sempre tem um efeito emocional em cima disso tudo. Tanto é que a gente está preparando aí para o futuro um programa, um quadro no programa, que a gente vai falar uma emoção e qual é a doença que essa emoção pode gerar. Então a gente vai acabar entendendo como é que essas doenças começam a aparecer. E essa nossa irmã, quando nos chegou até o consultório, já trazia, já dentro de si mesma, a compreensão de que ela teria sofrido no passado. E ela dizia para mim, eu já tentei tratar estou tratando com o médico, mas eu sei que isso é coisa do meu passado. Eu quero saber o que é, eu quero remover isso dentro de mim. E aí que nós começamos o tratamento, que acaba sendo longo, mas sempre de uma forma aproveitável. Pois é, eu até aproveito para começar a pedir aqui o pronunciamento, a opinião da nossa querida Luciene Oliveira, porque ela tem uma formação dentro da fisioterapia, não é verdade, Lu? Correto. E a fibromialgia, a gente sabe que é vamos dizer assim, uma patologia que apresenta uma série de dores generalizadas, não é verdade? Pelo corpo todo, não é isso? Muitas vezes dores que não tem até, vamos dizer assim, relação, como o professor Humberto falou, com essa vida. Mas aí eu te pergunto, Lu, como é que você, enquanto fisioterapeuta, você consegue identificar dentro de uma determinada, de um determinado sintoma de fibromialgia como algo do passado? Isso já ocorreu com você em algum tratamento que você pudesse ter essa sensibilidade? Luiz, eu acho que ninguém está na área de saúde por acaso, né? Existe sempre um porquê. E quando se trabalha na área de saúde e se tem um pouquinho de conhecimento espiritual, a coisa vai melhor, né? O tratamento, ele desencadeia rapidamente. E quando você pega um paciente que você faz todas as técnicas, uso de todas as técnicas que você tem, você faz tudo correto e não tem solução, ou então para ali uma dor ali, num local, numa região e vai para outra, e o paciente, você dá alta para o paciente, e o paciente logo depois volta para você de novo, com o mesmo caso, aí você começa a se questionar, né? O que estaria levando a isso?
Você dá alta, o paciente volta. Você dá alta, o paciente volta. Então, com o uso das técnicas e da espiritualidade, você começa a observar que ali tem alguma coisa que não dá certo. Você tenta tudo. Como o professor mesmo diz, é uma coisa desgastante quando você trata alguém e você não consegue curar essa pessoa, né? Mas aí nós vamos, que nós também não somos, não temos superpoderes, né? Mesmo caminhando a espiritualidade junto com o campo científico, existem pessoas que não querem mudar. E a gente fica frustrado por não conseguir ajudar. É verdade. Isso. Então tem gente que não quer mudar e você vai usar as técnicas. Eu, particularmente, sempre antes de tratar meus pacientes, eu sempre oro. Desde que iniciei na minha carreira, não tenha um paciente que tenha entrado na minha sala que eu não tenha orado, nem que seja no início, de agradecimento por ele ter vindo. É verdade, porque existe exatamente essa questão de ele ter vindo. Olha só, eu vou pegar exatamente esse gancho que a Lu deixou pra gente. Por quê? Porque assim como vem para... no caso, a medicina terrena, porque a gente estava falando da fisioterapia, né? Nós também temos, Alexandre Bahia, a nossa responsabilidade com os pacientes que chegam todas as segundas-feiras lá no Templo Estrela do Oriente, com as mais diversas patologias. E nesse caso aqui, sobre o que a Luciene falou, muitos que, na verdade, eles se recusam dentro deles a se libertarem daquilo ali. Você está entendendo? Eu determinada vez eu escutei um exemplo didático bem interessante, como se fosse uma mochila pesada que você coloca nas costas de uma pessoa e ele carrega essa mochila pesadíssima durante anos e anos e anos a fio. Quando você retira aquela mochila ali da pessoa, ela fica assim meio que perdida, você está entendendo? Não é verdade? Ela fica meio que desequilibrada, querendo retornar ao quadro antigo, porque aquilo ali realmente está desagradando a ela. Como é que você vê essa questão, meu irmão? As coisas se tornam bem mais difíceis, né? Bem mais difíceis, carregando um peso desnecessário, né, Luiz? Precisa se libertar daquele peso. O que acontece, Luiz? Eu acho que, em primeiro lugar, para podermos ajudar alguém, nós, como você falou, nós somos também um pouco terapeutas, né? Mas primeiro temos que estar com o nosso canal limpo. Com certeza. Né? Isso é fundamental, né? O canal tem que estar limpo, a gente precisa trabalhar a nossa reforma interior, a boa sintonia, para que a gente possa ser capaz de ajudar alguém. Temos que estar bem, né? Então, essas pessoas precisam entender o quê? Somos almas doentias. Todos nós que estamos encarnados, se ainda o estamos, é porque precisamos de tratamento. Precisamos cuidar da nossa alma, né? Então, antes de podermos cuidar de alguém, nós temos que cuidar de nós mesmos, né? E só vamos ter aquela cura se a gente realmente quiser ser curado. Né? Não é só o terapeuta. A pessoa que vai buscar o tratamento, ela também tem que manifestar o desejo, né, de ser curada e acreditar naquele tratamento, né? Com certeza. Não é isso, Com Luiz? certeza absoluta. Né? Então, não é só do lado de quem está tratando. Quem também está sendo tratado, realmente, se quiser se curar, tem que seguir as orientações e tem que se modificar também. Para que tenha o merecimento de alcançar aquela cura. Essa é a grande questão, né? Inclusive, eu já escutei uma frase, viu, Zezé, muito importante, que ela diz assim, que o pior, pegando até um gancho no que o nosso irmão Alexandre Bahia falou, eu escutei uma frase que ela ilustra bem o que ele disse. O pior doente é aquele que não deseja ser curado. Como é que você vê isso, Zezé? Pois é, Luiz. Ele estava falando da mochila e aí me lembrei de uma coisa que, além de nós termos que estar preparados, estar limpos, com certeza a gente precisa levar para as pessoas, para que as pessoas possam se alertar e
abrir essa mochila, ver o que ela tem lá dentro, se ela quer realmente abrir essa mochila, não é? Porque ela que tem que entrar em contato com aquelas coisas que ela tem dentro de si, que ela possa reconhecer, para então fazer um trabalho realizar um trabalho de, vamos dizer assim, de se libertar, né? Daqueles problemas, aqueles entraves na vida, né? E a gente orientar sempre no sentido, além do despertar, do estudo, do aprimoramento, do caminhar dentro de uma visão de consciência para que a pessoa possa melhorar, né? Com certeza absoluta. Nós estamos falando, então, dessa irmã que tem essa fibromialgia, que por si só já é exatamente uma doença difícil de se diagnosticar, né? O professor Humberto com certeza vai falar sobre isso. E nós vamos aproveitar e pedir também ao professor Humberto que já nos dê mais ou menos uma ideia, falando já desse quadro novo que a gente está projetando aí para os próximos programas. Por exemplo, não só a fibromialgia, como, por exemplo, uma questão que é muito polêmica com relação à eutanásia, né, professor? Fala para mim, como é que o senhor fechou essa questão dessa paciente e dá uma ideia para a gente, por exemplo, o caso da eutanásia, que é aquela pessoa que realmente já está lá no final e que ela prefere muitas vezes encerrar a sua vida. Exatamente, né? Isso. Bem, no caso dessa nossa paciente, primeiramente é muito importante a gente entender o seguinte: a medicina não é uma ciência exata. Às vezes a pessoa doente vai ao médico e acha que ele vai sair de lá com uma fórmula que vai resolver a sua questão de imediato. O médico, ele indica uma terapia ou uma medicação de acordo com o sintoma que a pessoa apresenta. E existe uma quantidade imensa de doenças que a medicina ainda não sabe o que causa, qual é a sua origem. A fibromialgia, ela pode surgir de uma série de situações, mas sempre tem um fundo emocional, sempre tem alguma coisa. Essa nossa irmã, quando ela nos procurou dizendo que sabia que era de outras vidas, parece que ela já tinha a consciência de que ela trazia essa doença do passado. A medicina tenta, porque é uma doença degenerativa, porque ela vai, cada dia que passa, piorando mais e piorando, e a pessoa vai perdendo as suas forças. É muita medicação para poder suportar a dor, para evitar problema de inflamação, uma série de coisas. E isso a pessoa vai perdendo qualidade de vida. Então o objetivo é você interromper esse processo. E como você pode fazer isso? No nosso caso aqui, a nossa irmã, ela foi submetida a uma regressão de memória em que ela voltou ao passado. Ela era alguém que enviava as pessoas para a morte. Alguém que tinha um determinado poder. Essas pessoas não é que eram enviadas para a morte para serem executadas, mas para serem colocadas em depósitos. E ali as pessoas definhavam até apodrecer, até morrer e apodrecer. Por conta do sentimento de culpa, da consciência de culpa, ao desencarnar, ela foi habitar o mesmo ambiente em que ela mandava os outros. Ela passou a viver nesse ambiente, onde ela se contaminou por todo aquele estado mental. Então, o nosso processo de tratamento, que não é curto, é um processo longo, é de trazer essa pessoa, em primeiro lugar, são mágoas. Ela cria mágoas e acaba sendo arrastada. Consciência de culpa e medos acaba arrastando essas pessoas. Por que eu citei tudo isso? O medo é a principal barreira que não permite a pessoa chegar até lá. Ela, graças a Deus, ela já tinha chegado dizendo o seguinte: eu quero ajuda. E essas pessoas, quando a gente fala assim, me conta o histórico da doença, a pessoa tem medo de contar o histórico, de relembrar os momentos de dificuldade.
sabe? Então, quer dizer, a pessoa parece que está fugindo de uma situação. Ao invés de nós fugirmos, nós temos que enfrentar, conhecer e exorcizar, se podemos utilizar essa palavra, mas exorcizar isso da nossa alma, fazendo com que a pessoa se reequilibre. Essa pessoa ainda está em tratamento, mas já está muito melhor. Já não sente dores, ela está sendo tratada pela medicina, porque é necessário, e com a nossa terapia. Você falou aí a questão da eutanásia, coisa que a gente vai comentar nos próximos programas. São duas coisas importantes que a gente quer falar: doação de órgãos e eutanásia. A questão da interrupção da vida. Eu queria contar em cada um desses, eu vou trazer uma historinha para nos mostrar a consequência da eutanásia e algumas coisas referentes a isso tudo. E mais o nosso projeto aí para adiante, quando nós vamos falar das doenças e os sentimentos que as desencadeiam. Então, quer dizer, qual o sentimento que você tem que pode gerar uma doença? Isso não quer dizer que se você tem um sentimento, você necessariamente vai ficar doente. Mas se você tem essa doença, porque você tinha esse sentimento. E a pessoa pode mudar. Tá? É como a gente fala, inclusive, do Alzheimer, né? Alzheimer hoje não é uma doença só de velho. Você identifica até no jovem que ele vai ser um Alzheimer no futuro, pelo seu comportamento. Maravilha, maravilha. Bom, isso vocês já viram que então nós estamos preparando para as próximas edições do programa, né? E eu tenho certeza absoluta que em 2014 e já agora no finalzinho de 2013, vocês terão mais ensinamentos, e essa é a proposta exatamente do programa Umbanda Sem Fronteiras, fazer com que nós nos transformemos para que o nosso bem-estar, para que a nossa qualidade de vida seja bem maior. Encerramos então o quadro Transformando no dia de hoje, vamos para um rápido spot comercial e já já estamos de volta com os recados da semana aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Consultórios na Tijuca e em Copacabana. Ligue agora e marque a sua consulta. 3258-3987. 3258-3987. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. Maravilha, maravilha, Ogum é orixá, eu não tenho a menor dúvida disso. E vamos então para os nossos recados da semana, lembrando que agora em janeiro, hein gente, a partir do dia 9 de janeiro, o nosso querido professor Humberto Vieira vai iniciar uma nova turma do curso da Reforma Íntima, né? Todas as quintas-feiras, de 19 às 21 horas. Informações, você vai ligar para 4107-7295. Anota aí, 4107-7295. Eu recomendo esse curso da Reforma Íntima para você que está nos ouvindo, e maiores informações, além do telefone 4107-7295, você pode também mandar um e-mail para humberto.terapeuta@gmail.com. Meu querido irmão Alexandre Bahia, fala para nós sobre o curso A Umbanda Sem Fronteiras, que vai começar também agora em fevereiro. Diz para nós, meu irmão. Isso, Luiz. Já estão abertas as inscrições para a 12ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras, com início em 6 de fevereiro de 2014 e com vagas limitadas, Luiz. Então, se apresse, hein, que vai acabar rapidinho, hein? A doutrina na religião dos orixás, a evangelização na Umbanda. O curso, que também é terapêutico, tem a duração de 5 meses e é ministrado pelos nossos dirigentes Luiz Fernando Barros e pela mãe Flávia Barros. Todas as quintas-feiras, das
20 às 22 horas, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Início 6/2/2014, vagas limitadas. Telefone 2597-1323, 2597-1323 ou no site www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Maravilha, maravilha. Minha querida irmã Luciene Oliveira, apesar de o Templo Estrela do Oriente estar em recesso, nós ainda temos uma grande gira no próximo dia 28 de dezembro, que é a nossa sessão de praia, Lu. E vai ter novidades lá, hein, Lu? Com certeza, Luiz. Não podemos perder. O Templo Estrela do Oriente convida para a sua gira de praia, a última sessão do ano de 2013. Será dia 28 de dezembro, sábado, 15 horas, nas areias da praia da Barra da Tijuca, entre o posto 8 e a Avenida Ayrton Senna, quando teremos casamento na Umbanda, homenagem a Omulu, entrega do barco de Iemanjá, gira com os Exus e Pombagiras. Vamos agradecer o ano de 2013 ao Astral Superior e pedir forças para 2014. Sem dúvida nenhuma. E por falar em 2014, a nossa querida irmã Zezé Pimenta vai falar sobre o recesso do Templo Estrela do Oriente. Sim, Luiz, estamos em recesso para obras, né? Mas desde o dia 10 de dezembro, mas retornaremos normalmente com nossas atividades no dia 13 de janeiro, com a primeira gira de 2014 na vibração dos nossos queridos guardiões Exus e Pombagiras. Lembrando que a nossa programação aqui na Rádio Metropolitana continua inalterada. E assim, nessa vibração maravilhosa desse mês, nosso Pai Oxalá, desejamos a todos um Feliz Natal, os nossos ouvintes, que nosso Pai Xangô e a nossa Mãe Iansã, orixás regentes de 2014, nos permitam muita força e equilíbrio nesse novo ano. Saravá Umbanda! Saravá Umbanda! E por falar em Umbanda, vamos falar da nossa mãe espiritual, fazendo uma singela homenagem com a música da Cabocla Jurema. O que, minha mãe? Cabocla, seu penacho é verde, seu penacho é verde, é da cor do mar. Cabocla, seu penacho é verde, seu penacho é verde, é da cor do mar. É a cor da Cabocla Jurema, é a cor da Cabocla Jurema, é a cor da Cabocla. É porque essa música é tão maravilhosa, mas tão maravilhosa que a gente, né? A gente voa, a gente vai lá para o espaço para dar um grande abraço na nossa mãe espiritual. Queridos irmãos, vamos a um rápido intervalo comercial e já já estamos de volta com o quadro Saravá Umbanda aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 horas da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira 3351-7555, 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha.
Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555, 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Nas viagens a lazer ou em negócios, a sua melhor opção é a Elis Tour, agência de viagens e turismo. Passagens aéreas nacionais e internacionais, pacotes turísticos, excursões, reservas de hotéis, locação de automóveis, cruzeiros, câmbio de moedas estrangeiras, apartamentos por temporada, e tudo isto num só lugar. Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 259, Loja A, Copacabana, Rio de Janeiro. E quem vai te atender sou eu, Luiz Fernando Barros. Telefone 2542-6040, 2542-6040. Elis Tour Turismo, uma agência de viagens de axé. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Consultórios na Tijuca e em Copacabana. Ligue agora e marque a sua consulta. 3258-3987. 3258-3987. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. Saravá Umbanda. Saravá Umbanda, Umbanda Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Saravá, todas as pombagiras, girar! Cigana, sua banda está em festa, ela está toda florida, vem na banda trabalhar. Quem quiser falar com certeza absoluta, a pombagira cigana vai estar presente, vai vir na banda trabalhar, sabe quando, gente? Dia 28 de dezembro, é de hoje a 15 dias, hein? Sem ser o sábado que vem agora, o outro, hein? Não esqueçam disso. Grande gira de praia do Templo Estrela do Oriente, lá nas areias da Praia da Barra da Tijuca, facílimo de encontrar. Vai ali pela Avenida Ayrton Senna, entre o Posto 8 e a Avenida Ayrton Senna, ali onde o TEL nasceu, onde o Templo Estrela do Oriente nasceu. Ali nós vamos ter uma gira, sábado, dia 28 de dezembro, às 3 horas da tarde. Primeiro, casamento na Umbanda, homenagem ao Mulu, o barco de Iemanjá e principalmente a gira de Exus e Pombagiras, aí sim, com a cigana e todos os Exus e Pombagiras, tá certo? E o programa é
A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Eu queria lembrar a você, meu irmão, que nos escuta, que nós já estamos em dezembro e já está chegando o período que nós vamos entrar com mais uma turma. Será a 12ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras. Não se esqueça que as inscrições estão abertas. Você que sabe mexer bem com a internet, entra no site do curso e você já se matricula ali, já garante a sua vaga, já que as vagas são limitadas. Começa dia 6 de fevereiro de 2014. E o site do curso é www.aumbandasemfronteiras.com. Então nós teremos ali a doutrina na religião dos orixás, a evangelização na Umbanda, esse curso que também é terapêutico, tem a duração de 5 meses, sendo ministrado por mim, Luiz Fernando Barros, e pela nossa querida mãe Flávia. Todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro, se você optar pela forma presencial. Se você optar pela forma à distância, na frente de um computador, você vai participar do curso no dia e no horário que você achar melhor, não tem problema nenhum, já que as aulas ficam gravadas. O importante é o seguinte: participe, seja no presencial ou à distância, participe do curso Umbanda Sem Fronteiras, início 6 de fevereiro de 2014, vagas limitadas, informações 2597-1323, 2597-1323 ou no site www.aumbandasemfronteiras.com. Curso Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Estamos então no quadro Saravá Umbanda e a nossa querida irmã Luciene Oliveira nos traz então a primeira pergunta da noite. Fala, Lu. A primeira pergunta vem da Maria Auxiliadora. Ouvi falar que para ser pai de santo precisa ter missão e que necessitaria passar por um ritual. Como saber se uma pessoa tem missão? Minha querida irmã Maria Auxiliadora, o nosso Saravá fraterno. Maria, veja bem, primeiro lugar, para você vir a ser um pai no santo, né? A terminologia correta não é nem pai de santo, porque santo não tem pai, né? Pai no santo, você, antes de mais nada, na nossa visão doutrinária, eu acho que você precisa fazer o dever de casa. Dever de casa, o que é? Você precisa, primeiro, estudar, para você conhecer vamos dizer assim, o teu segmento, aquilo que amanhã ou depois você vai estar transmitindo. Então, se você não recebe, você não tem depois como passar, concorda comigo? Então, você tem que estudar. Paralelamente ao estudo, você vai precisar se transformar intimamente. Por quê? Porque se você não fizer isso, você só vai estar atraindo para perto de si as mais baixas, as mais negativas vibrações, tá certo? Então você precisa exatamente elevar o seu padrão energético para que você possa exatamente ser um dirigente de luz. Essa questão de passar por um ritual, isso vai depender exatamente de qual escola umbandista você estará participando, tá certo? Ou a qual escola umbandista você estará atrelada. Por quê? Eu digo, por exemplo, no meu caso, no caso da dona Flávia Barros, que é a nossa dirigente espiritual, nós somos dirigentes do Templo Estrela do Oriente e nós nunca passamos por ritual nenhum com relação a isso, entendeu? O ritual, veja bem, ele obviamente que ele tem a sua importância, mas ele vem apenas e tão somente confirmar aquilo que você fez anteriormente, ou seja, você foi subindo os degraus um por um, galgando as posições dentro da nossa religião de Umbanda de acordo com o seu merecimento, vamos dizer assim, com a qualidade das tarefas que você ministrou e por aí vai. Então, não é que o ritual seja algo importante. O mais importante é você exatamente fazer o seu dever de casa. Agora, nem todos se transformarão em dirigentes,
tá certo? Alguns não chegarão nesse patamar. O que também não invalida o trabalho, de forma nenhuma, não invalida. Eu acho que cada um na sua praia, não é verdade? Você pode ser uma boa médium de Umbanda, como eu outro dia desse tive a oportunidade de conhecer, numa casa que nós fomos visitar, até te digo o nome, Centro Espírita Santo Expedito, ali na Praça Seca, em Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro, uma casa de muito axé, maravilhosa, e tinha lá uma médium com 102 anos, olha bem, 102 anos, trabalhando ali curvadinha, mas trabalhando. Ela não era dirigente espiritual de forma nenhuma. Eu tive, inclusive, quando eu vi, que eu cheguei lá e vi essa senhora, eu sou muito curioso, né? Na mesma hora que houve lá um intervalo, eu cheguei perto, fui bater um papozinho com ela, me apresentei, e ela disse para mim, eu nunca tive nenhum interesse em me tornar uma dirigente espiritual, mas eu sou uma médium de Umbanda. E para você ter uma noção, uma pessoa com 102 anos de idade, que ela tinha na ocasião, ela só pertenceu a 2 casas de santo, 2 casas de Umbanda. Uma primeira, que ela foi iniciada, ficou lá por cerca de 13 anos aproximadamente, se não me recordo. Depois, ali o ciclo dela se encerrou e ela se iniciou, então, depois, ela deu prosseguimento, então, no Centro Espírita Santo Expedito. E está lá até hoje. Aliás, isso é que hoje hoje em dia é muito difícil de ver, né? Porque o que a gente repara hoje é que os médiuns trocam de casa de Umbanda como a gente troca de roupa. Essa é a grande realidade, né? E a espiritualidade costuma nos dizer, como outro dia desse a gente ouviu essa menção, eu gosto muito, fiquei com isso na mente, gosto muito de trazer, que diz assim, que pedra que muito rola não cria limo. Então, mais importante não é ser dirigente ou não ser dirigente, e sim o trabalho que você vai processar dentro da nossa religião de Umbanda. Tá certo? Fique com Deus. Vai, Lu, mais uma perguntinha? Sim, agora do Jorge César. Um dia vi boa parte da corrente mediúnica do meu terreiro se sentir mal. Logo que um ogã visitante terminou uma cantiga. Pode ter sido este o fator determinante do problema com esses médiuns? Meu querido irmão Jorge, o nosso saravá fraterno. Meu irmão, eu não tenho como afiançar para você com 100% de certeza que a causa tenha sido essa. Mas nós também sabemos que a música sagrada, o ponto cantado, ele exerce grande influência na corrente a partir do momento que nós temos a percepção de que música é energia, música é vibração. E a vibração, a energia, ela tanto é uma faca de 2 gumes, não é verdade? Ela tanto pode levantar uma corrente, fazer com que essa corrente possa exatamente se sintonizar com o mais alto, como ela também pode vir a quebrar essa corrente. Isso aí é indiscutível. Tá certo? Agora, caberia ao dirigente espiritual não permitir que isso acontecesse. Primeiro, só permitir que cantasse ali nas sessões os ogãs preparados pela casa, para que isso não acontecesse. Ou então, na pior das hipóteses, previamente ele chegar perto do ogã que foi lá visitar e dizer assim, olha, eu quero que você cante isso, isso, isso. Porque é muito complicado, rapaz. Existem determinadas cantigas, e quando a gente fala de cantigas, nós estamos falando de mantras. O que são mantras? Em sânscrito, traduzindo para o português, man quer dizer mente. Tra é treinamento, treinamento da mente. Então, se você vai treinar a sua mente com palavras de energias densas, com certeza absoluta você vai trazer, vamos dizer assim, problemas para o seu corpo mediúnico. Tá certo? Fique com Deus. Nós estamos encerrando mais uma edição do quadro Saravá Umbanda e nós estamos em recesso lá no Templo Estrela do Oriente, nós vamos trazer hoje uma homenagem a uma falange que ela é muito pouco debatida dentro da nossa religião de Umbanda, que é a falange do povo do Oriente. Então hoje nós estamos trazendo uma singela homenagem aos terapeutas do espaço, aos médicos do astral.
Shalom, salve o povo do Oriente. Na infinidade do plano espiritual onde estás, tudo é perfeito, pleno e completo. Já as mudanças são constantes. Não existe começo nem fim, somente um permanente criar e recriar de energias e experiências. Porém, o tempo é uma longa estrada que nunca está emperrada, estática ou rançosa, pois cada momento é sempre único e renovador. Louvamos vossa sabedoria superior, sabendo que fazeis parte de uma grande inteligência no universo. Desta inteligência vêm todas as respostas, todas as soluções, todas as curas, todas as novas criações. Bela é a vossa aurora no horizonte do céu, começo de vida. Quando vens do Oriente, todos os caminhos se abrem e brilhas, enchendo a terra com a vossa energia. Quão altos são os vossos desígnios, ó força da eternidade, que nos chegam como raios, nutrindo nossos jardins. Confiaremos sempre em vosso poder e inteligência, sabendo que seja o que for que necessitemos saber, nos será revelado, e que seja o que for que precisemos, virá até nós na hora, no espaço e na sequência certos. Mão que não vemos, mas sabemos que nos ampara, caminho certo que em nossa frente se prepara. Agora é só seguir. O caminho de volta não sabemos. Caminho perfeito, de beleza inigualável, caminho que desejamos ter. Este é o belo caminho pelo qual nunca vamos nos perder. Tudo estará sempre bem em nosso caminho. Saravá, todo o povo do Oriente. Salve os médicos do espaço. Shalom. E depois dessa maravilhosa homenagem ao povo do Oriente, não é verdade? Esses grandes terapeutas espirituais, nós estamos aí no dia 14 de novembro, estamos, em primeiro lugar, às vésperas, 14 de novembro, não, estou me lembrando aqui, 14 de dezembro, gente, por favor, 14 de dezembro, nós estamos, em primeiro lugar, às vésperas do dia do grande Orixá Omulu, então estamos numa semana bastante importante, vibracionalmente falando. Estamos também há poucos dias da grande celebração de Jesus Cristo, do nosso querido Pai Oxalá, né? Também na virada do ano nós comemoramos a nossa querida Mãe Iemanjá e não podemos esquecer, né? Hoje, dia 14 de dezembro, que de hoje a 15 dias, no dia 28 de dezembro, sábado, 3 horas da tarde, o Templo Estrela do Oriente estará realizando a sua última gira de praia, a sua última gira do ano de 2013, que é a sua gira de praia. Nós vamos realizar lá na Praia da Barra, vejam bem, entre o Posto 8 e a Avenida Ayrton Senna. Nesse dia 28 de dezembro, gente, a partir de 3 horas, nós estaremos realizando, imperdível, né? O casamento na Umbanda, teremos 2 irmãos médios que estarão se casando. Estaremos realizando também uma grande homenagem ao Omulu, por ser esse maravilhoso orixá da transformação. Teremos a entrega do barco de Iemanjá e, principalmente, essa grande sessão
com os nossos Exus e Pombagiras. Então nós vamos nesse dia agradecer o ano de 2013 ao Astral Superior e pedir forças para 2014. Esse 2014 que já chega aí com algumas responsabilidades, coisas novas que vão surgir. A partir do dia 6 de fevereiro já estaremos exatamente com mais uma turma, a 12ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras, e a gente reitera aqui o convite para que participem. Acessem o site do curso, que é o www.aumbandasemfronteiras.com, faça a sua inscrição, participe conosco, seja na forma presencial, seja à distância, não há problema nenhum, tenho certeza que você vai gostar. Esse curso que fala sobre doutrina de Umbanda, sobre evangelização, que é um curso que é um tratamento para nós também, tendo a duração de 5 meses, não é verdade? Lá no Templo Estrela do Oriente, todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite, por um período aproximado, como eu falei, de 5 meses. Então participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Se você quiser mais explicações, nos telefones no telefone 2597-1323, 2597-1323, ou então no próprio website do curso, que é o www.aumbandasemfronteiras.com. Bem, num final de programa, se Deus quiser, na semana que vem estaremos realizando aí um programa especial na grande vibração de Jesus Cristo, nosso Pai Oxalá, e eu peço então o boa noite ao meu querido irmão Alexandre Bahia. Boa noite, Bahia. Boa noite, Luiz. Boa noite para a mãe Flávia. Boa noite para os irmãos presentes. Boa noite para a família Tel e amados ouvintes. Que as bênçãos do nosso Pai Maior possam cobrir a todos, trazendo muita paz e muita luz. Com certeza absoluta. E o boa noite da minha querida irmã Luciene Oliveira. Boa noite, Lu. Boa noite, Luiz. Boa noite, mãe Flávia. Boa noite, amados ouvintes, irmãos da família Tel, irmãos aqui presentes. Que possamos ter uma noite de paz, de serenidade e de muito amor em nossos corações. Com certeza teremos. Minha querida irmã Zezé Pimenta, fala para mim, dá para nós o seu boa noite, não é verdade? Boa noite, Luiz. Boa noite, mãe Flávia. A todos aqui, irmãos presentes, nossa amada família Tel, os ouvintes. Que essa noite possa ser de muita paz, de muita harmonia, e que essa paz, essa harmonia permaneça no coração de todos, sempre, até o outro programa. Se Deus quiser. Bom, ao final do programa, eu gostaria, nesse momento, que todos nós elevássemos nossos pensamentos, nossas vibrações, para este grande orixá, que é exatamente a pedra fundamental do Templo Estrela do Oriente. Esse grande cavaleiro de Umbanda, Ogum, esse grande Ogum guerreiro, esse grande senhor das estradas, que nos dá caminhos, que nos dá direção, que nos ajuda a vencer este maior inimigo que reside dentro de nós, que é o nosso ego. Que Ogum nos dê luz, caminho, direção, equilíbrio. Até o próximo sábado, se Oxalá assim o permitir, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090, com o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Fiquem com Deus e até o próximo sábado, se Oxalá assim o permitir.